Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Querido irmão, você já ouviu aquela conversa fiada de protestantes e outros inimigos da Igreja e de Cristo, dizendo que na Idade Média houve uma caça às bruxas, onde a Igreja Católica, através dos terríveis tribunais da Inquisição, matou milhões de pessoas? Você sabia que um único documento papal condenou milhares de mulheres inocentes à morte? Pois é só mais uma pegadinha protestante para confundir aqueles que são suficientemente tolos para dar atenção a eles. Pegadinha no balão do... Ai, avestruz. O livro As Bruxas e a Inquisição Protestante estará pronto na semana que vem, meus irmãos. E vamos fazer um lançamento especial aqui no canal e também em outros canais católicos. Então fique atento, porque na semana que vem teremos grandes novidades sobre o livro As Bruxas e a Inquisição Protestante. Mas enquanto isso, acompanhe apenas um comentário sobre esse assunto, para que você tenha a verdade em mãos para rebater essas acusações covardes e cínicas. Faço um vídeo falando que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo, aí vem um mesmo abençoado nos comentários e diz assim: faz caridade, mas matou milhões de pessoas durante a caça às bruxas na Idade Média. Perguntando onde você tirou isso, cara? Ele, meu professor de história me contou. Imaginem quando ele descobrir que a caça às bruxas nem foi o motivo pelo qual a Inquisição começou, e que ele acreditou num cara que não sabia distinguir para ele dois períodos históricos básicos, a Idade Média e a Idade Moderna. Sim, para quem não sabe, a caça às bruxas não foi na Idade Média, foi na Idade Moderna. Então, assim, em primeiro lugar, a Inquisição não surgiu para condenar pessoas, ela surgiu para salvar pessoas. As pessoas não param para pensar, mas cometer um crime contra Deus naquela época era considerado um crime civil, de lesa majestade. Então, várias autoridades civis condenavam seus inimigos políticos, acusando-os de heresia. Vide, por exemplo, Henrique II, Frederico II, que foram inclusive excomungados pelos papas nas suas épocas. Então, a Igreja instaurou os tribunais inquisitoriais para salvar a vida das pessoas inocentes que estavam sendo condenadas sem um justo julgamento por parte do poder secular. Isso fica claro quando você lê livros como, por exemplo, A História da Igreja, do Daniel Hobbes, no volume 13, ele tem uma citação muito clara onde ele fala justamente isso. Beleza, todos esses números eram pura especulação, não, foram milhões, foram milhares, foram dezenas de milhares, até que em 98 João Paulo II decidiu acabar com esse negócio e falou assim: não, vamos abrir as atas do Santo Ofício, né, e ele convoca um simpósio internacional sobre a Inquisição e abre os documentos que até então estavam em posse do Vaticano, os documentos do Santo Ofício. Então, mais de 30 historiadores renomados estudam por 6 anos todas as atas do Santo Ofício durante a Inquisição, e em 2004 eles produzem as atas, um livro, um camalhaço assim, de 800 páginas, o La Inquisitione, que é a única fonte primária com os dados que nós temos, e vocês não vão acreditar nos dados que ele traz. O historiador Agostino Borromeo, que foi professor por muitos anos na La Sapienza em Roma, além de ser presidente do Instituto Italiano de Estudos Ibéricos, disse o seguinte nas atas desse simpósio, palavras do próprio Borromeo, abre aspas: se somarmos estes dados, os dados das inquisições na Idade Moderna, das caças bruxas, não chegaremos sequer a uma centena de casos contra 50 mil pessoas condenadas à fogueira, em sua maioria por tribunais civis. Ele ainda comenta o seguinte, que dos acusados processados entre os anos de 1540 e 1700, período em que foram realizados 44.674 julgamentos, só foram condenados à morte 1,8, dos quais apenas 0,1% foram executados pelo Estado. Olhem os dados da tão famosa Inquisição Espanhola. De 125 mil pessoas acusadas de bruxaria, foram condenadas 59. 59! Já na Itália, um país com maior população, o número baixa para 36 e em Portugal para 4. Agora você escolhe em quem você quer acreditar. Se você quer acreditar nos historiadores e acadêmicos sérios, ou se você acredita nas baboseiras que o seu professor de história, que é um Zé Ninguém, te conta. Eu quero compartilhar mais um vídeo do nosso padre Fábio Marinho, falando sobre idolatria. Olha que paradoxo, que nó aí, né, na cabeça dos protestantes. Um padre da igreja idólatra combatendo a idolatria, a verdadeira idolatria.
Você é um idólatra. Então, o excesso de religião no indivíduo mata Deus. O religioso se torna um extremista, ele sucumbe a Deus. Então, o que eu quero dizer? Os extremistas religiosos tiram Deus do foco e colocam a eles mesmos no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então, quando eu tiro o foco de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade e me coloco neste lugar, eu me torno um idólatra. É o que muitos protestantes fazem. Eles idolatram figura de pastores, eles idolatram a Sagrada Escritura como se a Bíblia que fosse o Deus deles. Isso é idolatria. A palavra se torna um ídolo para eles. Eles não entendem isso. Não. Enquanto eles criticam a gente por ter estátuas de devoção, porque nós recordamos a catequese visual por meio de símbolos, que são as imagens, os ícones, né? Os devocionais. Devocionais não, porque católico não tem devocional. A nossa devoção, que nasce àqueles que deram testemunho na igreja militante, que hoje estão na igreja triunfante, e a igreja afirma, por meio da autoridade de Pedro, de que já estão na igreja triunfante, que nós chamamos de canonização. Eu costumo só me confessar com Deus, eu não tenho que ficar... Porque você é um idólatra, porque você não compreendeu que Cristo deixou a igreja visível como intermédio entre o espiritual e o material. E você, sendo um idólatra, acha que você está no lugar de Deus. Eu confesso diretamente com Deus, você é um idólatra, além de ser um grande egoísta. Você acha que confessa diante de Deus, quando na verdade você é apenas um egoísta que não sabe controlar o seu ego a ponto de achar que tem merecimento suficiente para chegar direto a Deus, você e ele tete a tete. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Sabe o que mais me desmontou no catolicismo? Não foram argumentos filosóficos, nem o peso da tradição, embora sejam realmente monumentais. Foi a Eucaristia, ou melhor, os milagres eucarísticos. Porque ali não tem teoria, tem sangue, tem músculo cardíaco humano, tem DNA, tem exame de laboratório e o mais importante, tem silêncio ensurdecedor de quem não sabe como refutar. Olha, você até pode duvidar da igreja, pode questionar a autoridade do Papa, você pode rir dos santos, mas diante de uma partícula consagrada que se transforma em carne viva, a única coisa que resta a um herege honesto é calar a boca. Vamos aos fatos. Lanciano, Itália, século 8. Um monge duvida da presença real de Cristo. Na hora da consagração, o pão vira carne e o vinho vira sangue. Isso não é fábula medieval. Em 1971, mais de 1000 anos depois, a ciência analisa esse material. Resultado? Tecido do miocárdio humano, grupo sanguíneo AB. Sem conservantes, sem sinal de decomposição. Só isso já deveria ser suficiente para qualquer protestante devolver o seu microfone. Buenos Aires, 1996. Uma hóstia cai no chão, é colocada na água como manda a norma litúrgica e dias depois, essa mesma hóstia se transforma em carne viva. O arcebispo da época era Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco. O material foi enviado a um laboratório dos Estados Unidos sem que os cientistas soubessem de onde vinha. Resultado, o mesmo, tecido do coração humano com sinais de estresse intenso, como de alguém prestes a morrer. Sokolka, Polônia, 2008, Legnica, 2013, e a lista continua, sempre a mesma assinatura, carne do coração, sangue do mesmo tipo, ausência de decomposição e uma precisão biológica que nenhum laboratório do mundo conseguiria forjar sem ser desmascarado. Agora me diz uma coisa, quando foi que um pão de forma começou a sangrar numa garagem travestida de igreja? Que ceia do Senhor protestante já foi parar no microscópio ou deixou os cientistas de joelhos? Em que culto gospel o demônio se manifestou para tentar roubar uma fatia de pão francês ungido com suco de uva? E aqui vem um ponto mais sinistro e revelador. Por que satanistas, ocultistas e seitas mágicas há séculos tentam furtar hóstias consagradas? Sempre hóstia católica. Nunca a bolachinha da seita da esquina, nunca a bandejinha do culto de auditório, só a hóstia católica. Por quê? Se aquilo ali fosse só um símbolo, por que os inimigos da fé tratam como objeto sagrado invertido? Se não fosse Cristo, por que o inferno se incomoda? Olha, Deus até pode passear por outras religiões, pode até soprar no coração dos que o buscam fora da plenitude da fé, mas é na Igreja Católica que ele faz morada. E os milagres eucarísticos são a chave que ele deixou na porta da casa. A presença real de Cristo na Eucaristia não é uma metáfora bonita, é um escândalo real, um escândalo que sangra, pulsa, respira e cala qualquer um
que acha que a fé é só uma questão de opinião pessoal. Então a pergunta agora é simples. Você vai continuar fingindo que não viu ou vai fazer o que a ciência e os demônios já fizeram há muito tempo? Reconhecer que ali, naquele altar, está literalmente o próprio Deus. Que com essas palavras, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que você tenha um dia abençoado e cheio da graça de Deus, é o desejo do meu coração, no nome do nosso Senhor Jesus.